O povo do Senhor Deus é ajudado por ele. Parte 03, 26 de 3 de 2024. Eles esquecem que Deus se lembrou deles em sua condição inferior. Meu povo, diz Deus, esqueceu-te de mim dias incontáveis. Mas se essas experiências fossem cuidadosamente organizadas, a primeira parte de nossas vidas ajudaria a segunda, e quanto mais vivermos, mais ricos ficaríamos. Como nas guerras, o sucesso anterior encoraja os esforços futuros, e assim é com a guerra cristã. Teu servo, disse Davi, matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, visto que desafiou os exércitos do Deus vivo. Deixe-nos, em segundo lugar, pergunte quais dessas experiências de ajuda do Senhor devem ser registradas e guardadas na memória. 1. Devemos registrar o momento ou a sazonalidade deles. Muitas vezes há um peso nessa mesma circunstância, que a ajuda veio em tal momento e não outro. É digno de ser lembrado. Muitos exemplos desse tipo ocorrem nas Escrituras. Gênesis 25, 4, 5. Juízes 7, 13. A igreja se lembra do tempo de sua libertação. Salmo 126, 1. A ajuda do Senhor vem sempre oportunamente, embora não no nosso tempo, mas no tempo dele, que é o melhor. Isso nos permitirá ver a estrutura de espírito em que a ajuda nos alcançou, às vezes quando estávamos procurando por ela, às vezes quando não estávamos. 2. Os efeitos deles em nosso espírito. Como somos afetados com eles quando eles vêm? Então, diz a igreja, nossa boca se encheu de riso e nossa língua de canto. Muitas vezes o Senhor ajuda seu povo de tal maneira que a experiência de sua bondade os enche de vergonha. Tira suas dúvidas e medos fora do semblante. Prova que sua incredulidade é um falso profeta, os faz decidir nunca mais desconfiar de Deus e enche-os de gratidão. Isaías 38, 10 a 12, Salmo 73, 22, 23 e Salmo 116, 11, 12. Quão útil isso seria depois para o cristão. 3. Sua harmonia e concordância com a promessa. Se a ajuda não vier em virtude de uma promessa, pouco uso poderá ser feito dela desta forma. E por falta de registro disso, muitos do povo do Senhor muitas vezes questionam suas experiências. As experiências são o pão com que os santos se alimentam nas horas de luto, mas a promessa é o sustento e a permanência deste pão, sem o qual não haverá alimento nele. Agora, assim como o rosto responde ao rosto no espelho, as obras de Deus respondem às suas palavras. Como ouvimos, também vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Assim, Davi registra sua experiência dizendo: você tratou bem o seu servo, ó Senhor, de acordo com a sua palavra. As promessas da Bíblia estão todas escritas nas experiências dos santos. De qualquer coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo aconteceu. 4. Sua concordância com suas orações. Gênesis 24, 45. Quais são as experiências do cristão, se não retornos de orações? Assim foi no texto. Este parece ser o fundamento dessa conclusão. Nisto sei que me favoreces, porque o meu inimigo não triunfa sobre mim. E de grande importância notar isso, pois uma misericórdia que é uma resposta de oração é uma dupla misericórdia, e as misericórdias são certamente obtidas pela oração, são desfrutadas com gratidão, como no texto. Somente a necessidade de sabedoria aqui, pois às vezes Deus responde à oração não com a bênção em si que foi desejada, mas com a mesma coisa.
como, em vez de remover o espinho na carne de Paulo, ele disse a ele: minha graça é suficiente para você. E às vezes, experiências do Senhor nos ajudando com nossa expressão em oração. Romanos 8, 26, 27. Por último, até mesmo o próprio lugar de nossas experiências deve ser registrado. A pedra foi colocada onde a vitória foi obtida. Existem alguns pontos dourados na terra, onde o Senhor entreteve seu povo, cuja própria lembrança foi revigorante para eles depois. Eu me lembrarei de você, diz Davi, da terra do Jordão e dos Hermonitas, do Monte Mizar, Gênesis 28, 11 a 19. E o Senhor ama que seu povo se lembre desses lugares abençoados, Gênesis 31, 13 e Gênesis 35, 1. Deixe-nos agora, em terceiro lugar, pergunte por que devemos manter o memorial dessas coisas. Devemos isto a Deus, no ponto de obediência quando nos deparamos com experiências de sua bondade. Ele nos chama a estabelecer nosso Ebenezer. Devemos lembrar-nos das maravilhas que fez, das suas maravilhas e dos juízos do seu mês. É muito doloroso para o Espírito de Deus deixar essas coisas escaparem, e Deus reclama de seu povo por isso. Jeremias 2, 31, 32. Devemos isso a Ele em agradecimento, o reconhecimento e a lembrança do benefício e o tributo que devemos a Deus por sua bondade. Eles chamaram a pedra Ebenezer. Assim reconhecer que não foram eles que obtiveram a vitória, mas Deus por eles. Ó monstruosa ingratidão para esquecer as experiências. Devemos isso a Ele também, no cumprimento de seu desígnio em dar experiências de sua ajuda ao seu povo. Deus pretende seu povo mais conforto por uma misericórdia do que a própria misericórdia considerada isoladamente. Ele pretende que seja uma base para esperar mais. Ele dá o vale de Acor por porta de esperança. Mas como eles podem cumprir esse design, a menos que se lembrem deles? Você quebrou, diz Asaf, a cabeça do Leviatã em pedaços, e o deu por carne ao povo que habitava o deserto. Os chefes do Leviatã são os príncipes do faraó. Deus, naquela ajuda que lhe deu ao seu povo no Mar Vermelho, queria que eles não se apenas se banqueteassem com isso no presente, mas cuidadosamente o guardassem em sua memória para que sua fé não precisasse de apoio no deserto. 2. Devemos isso a nós mesmos em termos de interesse. Se consultássemos nossa própria vantagem, nos deixaríamos escapar, pois as experiências anteriores da ajuda do Senhor são muito favoráveis à alma em uma noite escura. Às vezes o descanso espiritual de um cristão é quebrado. Então é útil ler os registros de suas experiências. Às vezes, um pouco de escrita é encontrada no escritório de um homem que salva sua propriedade e o mantém fora da prisão. Em tais momentos, devemos nos lembrar dos anos da mão direita do Altíssimo. Isso pode reavivar nossas esperanças. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Amém.